Scalp Trade, Day Trade ou Swing Trade? Afinal, qual é o melhor modelo operacional para quem está começando a operar criptomoedas? E nesse vídeo nós vamos tirar as principais dúvidas de quem está começando nesse mercado, então não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, porque nós vamos ver isso agora. Bom pessoal, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são operações de Scalp, Day Trade e Swing Trade e como nós podemos identificar essas operações. E para começar, vamos aprender o Scalp Trade. No mercado tradicional, pessoal, a definição de Scalp nada mais é que uma operação extremamente rápida com alvos e stops muito curtos, que se realizam em questão de minutos ou até mesmo segundos. Como o mercado tradicional trabalha com pontuação e não propriamente dito com porcentagem, dependendo do estilo operacional, dependendo do seu padrão de entrada e principalmente devido à sua alta alavancagem nesse mercado, você realiza operações extremamente curtas, de até mesmo apenas 2 pontos no caso do mini dólar. Já no mercado cripto, eu gosto de tratar uma operação de scalp aquela que possui o seu alvo com até 1,5% de movimentação gráfica. O que isso quer dizer? Que caso o preço, por exemplo, do Bitcoin ande 1,5% para cima ou para baixo, e se minha operação estiver com um alvo nesse deslocamento, então eu estou em uma operação de scalp. Porém, essa operação não necessariamente vai levar apenas alguns minutos ou apenas alguns segundos. Inclusive, operações de scalp em criptomoedas é muito comum que você fique até um dia em uma operação, principalmente em dias de fim de semana, onde normalmente o mercado anda lateralmente. E você deve estar se perguntando, mas por que o scalp em cripto é diferente do scalp do mercado tradicional? E a resposta está na alavancagem. Por mais que você ache que o mercado cripto você pode se alavancar muito, como por exemplo nas corretoras onde você pode se alavancar até 125 vezes, isso não é nada comparado à alavancagem do mercado tradicional, que muitas vezes passa de 1000%. E é por esse motivo que o deslocamento gráfico do mercado tradicional é muito mais agressivo que o deslocamento gráfico do mercado de cripto. Porém, com a vantagem também vem a desvantagem. Com a alta alavancagem, você também corre muito mais riscos, pois o seu stop é proporcionalmente alavancado da mesma forma. E o gerenciamento de risco do mercado tradicional é muito mais complexo e difícil de ser feito do que no mercado de criptomoedas. Já a definição de day trade nós podemos ter no mercado tradicional como uma operação com abertura e encerramento no mesmo dia, independentemente do ganho. De forma literal, nós podemos inclusive encaixar o scalp do mercado tradicional dentro do day trade. E aqui vai outra diferença do mercado tradicional para o mercado cripto. A maioria das operações dos iniciantes no mercado tradicional precisam sim ser day trades, pois normalmente as corretoras encerram as operações ao final de cada pregão, diferentemente do mercado cripto, onde as operações são feitas no formato de contrato perpétuo, ou seja, sem um prazo de validade. Por isso que no mercado de criptomoedas eu considero como sendo um day trade uma operação com alvo entre 1,5% e 3,5% de movimentação gráfica. E frisando novamente que esse tipo de operação não necessariamente precisa ser encerrado em um dia, podendo inclusive levar mais de uma semana para encerrar-se um day trade em criptomoedas. O swing trade, que no mercado tradicional é uma operação de exposição normalmente realizada em ações de empresas em que o trader não usa a alavancagem, ele apenas se expõe ao mercado por um determinado tempo em busca de uma rentabilidade futura. Enquanto que no mercado cripto, eu considero sendo um swing trade qualquer operação que tenha como alvo uma movimentação gráfica de mais de 3,5% e que não necessariamente precisa ser realizada no mercado spot, ou seja, no mercado cripto. Por termos a opção de realizar operações em contrato perpétuo, nós podemos fazer swing trade com alavancagem. Obviamente que também existe essa opção no mercado tradicional, porém ela é muito mais burocrática e cara. E por último nós temos o position trade. Essa modalidade de operação eu particularmente não considero como sendo um trade de futuros, mas sim um trade baseado em exposição à tendência. E normalmente, tanto no mercado tradicional como no mercado de criptomoedas, esse tipo de operação é feita no mercado spot, ou seja, sem alavancagem. E esse operacional normalmente leva
leva o trader a ficar meses exposto a um determinado ativo, seja o papel de uma empresa, seja uma criptomoeda em específico. E agora, entendendo os conceitos sobre o que é um scalp, um day trade ou um swing trade em criptomoedas, nós podemos aprofundar o debate de qual a modalidade é a ideal para se começar no trade. Porém, pessoal, isso não é tão simples, porque você vai precisar identificar alguns fatores particulares para as suas operações. O primeiro deles é quanto de tempo de tela você tem disponível para operar todos os dias. Imagine que você trabalhe o dia inteiro e você tem somente a noite para operar, digamos das 7 às 10 horas. Porém, pessoal, a gente pode reparar que nem sempre o mercado naquele momento terá a volatilidade que você precisa para realizar algumas operações de scalp. E por mais que você mude o tempo gráfico, por exemplo, para 5 minutos, ainda assim, talvez no horário que você tenha disponível para operar, o mercado esteja lateralizado. E em lateralidade, pessoal, nenhuma estratégia, nenhum indicador, ele é efetivo. Lateralidade significa que o mercado está indeciso. Portanto, se você tem pouco tempo disponível para operar durante o dia, o scalp trade provavelmente não será uma boa opção. Isso porque, mesmo analisando em tempos gráficos mais curtos, você possivelmente se deparará com mais lateralidade do que propriamente dito uma tendência mais clara para as suas operações. Então, se você tem pouco tempo disponível, o melhor realmente é operar alguma tendência do gráfico de 1 hora e o gráfico de 4 horas, e com base nessas análises, você pode montar operações de day trade e swing trade. Por mais que você não consiga acompanhar full time o desenvolvimento dessas operações, você tem uma base mais consolidada em tempos gráficos maiores para colocação de zonas de stop loss e possíveis alvos. Ou seja, se você tem pouco tempo, você vai usar esse pouco tempo para analisar tempos gráficos maiores, captar regiões disponíveis para uma possível entrada e colocar suas ordens esperando que o mercado ative elas para você. E o único trabalho que você vai ter é, durante o outro dia, acompanhar a movimentação, que pode ser inclusive feita pelo celular. Então, o ideal para quem está começando no trade e não tem muito tempo disponível é realmente utilizar esse tempo para operações de day trade e swing trade. Inclusive, estou deixando aqui na descrição uma estratégia extremamente lucrativa de swing trade e uma estratégia muito lucrativa de day trade. Porém, você pode me dizer: mas Ghost, eu tenho muito tempo disponível, posso ficar o dia inteiro na frente do gráfico. Então, no meu caso, o melhor é operar scalp, certo? Errado. Se você tem muito tempo disponível, o ideal é que você opere as 3 modalidades: scalp, day trade e swing trade. Isso porque, imagine a seguinte situação: você está vendo uma estrutura gráfica no gráfico de 4 horas com esta formação, e através do seu estudo e do seu tempo de tela, você está de olho em um possível fundo ascendente dessa movimentação para consolidar uma movimentação de reversão de tendência. Nesse caso, um OCOI, onde nós vínhamos de uma tendência de baixa, porém conseguimos fazer uma reversão de alta, e você está estipulando essa movimentação. Porém, esse aqui é o gráfico de 4 horas, e sabendo disso, você pode se aproveitar de todo o movimento do mercado, pois nessa situação o ideal é esperar o movimento se esticar, aguardar uma retração e, a partir dessa retração, você posicionar uma entrada de long neste fundo ascendente. Porém, você pode operar um scalp trade nessa movimentação de retração, ou seja, você está analisando um possível OCOI de reversão no gráfico de 4 horas, mas nada impede que você analise uma possível entrada de short em tempos gráficos menores, como por exemplo os 5 e o 15 minutos. E no melhor dos cenários, você vai conseguir fazer um scalp de short extremamente lucrativo, seguido de uma entrada posicionada em um tempo gráfico maior, em uma modalidade ou de day trade ou de swing trade, em que você quer buscar uma exposição de long por mais tempo. Então, se você tem muito tempo disponível, você vai flutuar entre os tempos gráficos, buscando tanto entradas de day trade e swing trade, como também possíveis operações mais curtas, como um scalp. E para te ajudar nessas condições de identificar movimentações, você precisa ir treinando o seu conhecimento em leitura gráfica, principalmente candles.
E você também pode incluir estratégias e setups para ajudar nas confluências das suas operações. Lembrando que aqui no canal você encontra tudo isso de forma gratuita, tanto leitura de candles como estratégias operacionais em todas essas modalidades. Então, em resumo, pessoal, a modalidade ideal para você começar a operar vai depender muito do seu tempo disponível para ficar na frente da tela. O trade não tem fórmula mágica, e quanto mais tempo de tela disponível, menor é o tempo gráfico que você pode acompanhar. E por mais que pareça contraintuitivo e que muitos iniciantes tendem a começar pelo scalp, na verdade essa modalidade é a última que você vai operar, pois você primeiro precisa entender as movimentações do mercado para depois sim se aventurar nas loucuras de tempos gráficos menores. Por isso que se você está começando, vá com calma, aprenda primeiro a ler e interpretar os movimentos do gráfico e em sequência comece a operar tempos gráficos maiores. Se você for ganancioso no mercado de trade, com certeza ele levará todo o seu capital. Trade não é cassino. Trade é estratégia junto com matemática, gerenciamento de risco e paciência. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e aqui embaixo estou deixando 2 vídeos que vão te ajudar nas suas operações de futuros. Lembrando sempre do gerenciamento de risco e da paciência. O trade deve ser tratado como uma ferramenta e não como uma solução da sua vida financeira. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.